Saudações, pessoas. Eu sou o professor Utero. Essa é uma aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Iniciarei agora a parte de atomística, ou seja, o estudo do átomo. E nessa primeira aula de atomística, vamos conhecer os modelos atômicos, tá? Bom, a gente conheceu então o centro de estudo da química, né? Que seria a composição da matéria e a transformação da matéria, tá? E quando nós começamos a utilizar as diferentes características dos diferentes tipos de materiais para identificar esses materiais, né? A gente começa a chegar mais a fundo em sua composição. Então, em algum momento, a gente identifica quais são as substâncias específicas que compõem os determinados materiais que existem dentro da natureza. E, se formos mais a fundo, em algum momento a gente vai chegar nessa tal da menor parte da matéria. Tá? Vamos considerar o átomo como a menor parte da matéria. Bom, o conceito que a gente tem de átomo hoje em dia, tá, demorou um tempo para ser construído. Tá? Não foi descoberto de uma hora para outra. Foi uma construção conceitual com o passar do tempo e precisou de uma série de experimentos, tá, para descobrir o que compunha ou do que era feita essa menor parte da matéria. Tá? Bom, vamos começar por partes. Né? Primeira vez que a gente, enquanto sociedade, imaginou que as coisas eram feitas de pequenas coisinhas, né? Pelo menos que a gente tem registros, foi na Grécia Antiga. Tem dois nomes principais de filósofos gregos que defendiam a ideia de que as coisas eram feitas de pequenas coisas indivisíveis, né? Eram Leucipo e Demócrito. Eles imaginavam que se eu pegasse uma porção de matéria, né, um pedaço de alguma coisa que existe, e dividisse essa porção de matéria em partes cada vez menores, chegaria algum momento em que eu não consigo mais dividir essa matéria. Essa porção de matéria indivisível seria a menor parte da matéria. Né? E por ser indivisível, eles deram o nome de átomo, que do grego significa indivisível. Era uma ideia filosófica. Tá? Não era ciência, eles imaginavam, conjecturavam, estavam filosofando, tá? Imaginando diferentes tipos de hipóteses. Tá? Então não tinham dados para corroborar essa teoria deles. Tá? Tanto que nessa época tinham várias linhas de pensamento que tentavam explicar o que faziam as coisas. Né? Tinha quem imaginava que tudo era feito de ar. Né? E se eu condensasse o ar, ele se transformaria em água. Se eu condensasse a água, ele se transformaria em terra. Né? Há quem imaginasse que tudo era feito de fogo, terra, água e ar. Tá? Então, eram linhas que tentavam explicar do que as coisas eram feitas, mas nós não tínhamos, tá? O arcabouço, né, as ferramentas científicas, o conhecimento científico que a gente tem hoje em dia, nem as ferramentas para testar, né, para fazer os experimentos, para corroborar com aquelas linhas de raciocínio. Tá? A gente só foi ter, né, a oportunidade de realmente propor os átomos enquanto a menor parte da matéria, dado um salto no tempo, lá por volta de 1800 e bolinha, 1803, 1808, né? Junto com o início da Revolução Industrial ali, teve uma revolução científica, né? E a gente conseguiu evoluir a ciência, né? O pensamento científico, o conhecimento científico de uma forma que a gente nunca conseguiu antes, né? Tá aí a tecnologia para provar, tá? Então, o primeiro modelo científico, tá, proposto através de experimentos foi o modelo de Dalton. Tá? Então, a primeira vez que a gente imaginou enquanto sociedade, tem registros disso lá na Grécia Antiga, foi um pensamento filosófico, não era ciência. Tá? O primeiro modelo atômico cientificamente proposto, ou seja, proposto através de dados e experimentos realizados, foi o modelo atômico de Dalton. Tá? Esse modelo atômico de Dalton é conhecido como modelo bola de bilhar. Tá? Dalton, ele utilizou dados experimentais, tá? Ele também
fez alguns experimentos, mas ele utilizou bastante dados experimentais de dois cientistas, né? Proust e Lavoisier, tá? Ou seja, através da lei da conservação das massas, né? Tem uma frase que elucida bastante isso: na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, né? Então, isso significa que a matéria existe, eu posso transformá-la em outras coisas, mas eu não posso destruir a matéria nem criar matéria do nada, né? E a lei das proporções definidas de Proust, ou seja, toda vez que acontece uma transformação química, proporções específicas são seguidas, né? Através de observações desses dados específicos, tá? Então, através de observações de vários experimentos sendo realizados, Dalton chegou à conclusão de que faria sentido que as coisas fossem feitas de pequenas coisinhas. E aí ele imaginou que fossem pequenas bolinhas, como bolas de bilhar, bem minúsculas, né? Que fosse a menor parte da matéria. E aí ele surgiu também com o conceito de elemento químico. Então, peraí, as coisas são feitas de pequenas bolinhas, mas existem bolinhas diferentes, tá? Uma bolinha diferente de outra bolinha seriam elementos químicos diferentes. E essas bolinhas se combinariam e recombinariam, né? Formando diferentes substâncias, tá? Isso ajudaria a explicar a lei das proporções definidas e a lei de conservação das massas, né? Que essas bolinhas só se combinam e recombinam durante essas determinadas transformações químicas, tá? E esse aí é o Dalton, olha só. E aí essa proposição dele, né? Ele afirmou algumas coisas. Então, os elementos são constituídos de pequenas partículas esféricas, então ele imaginou os átomos como pequenas esferas, pequenas bolinhas, maciças e indivisíveis, tá? Então, nessa hora ele imaginava o átomo realmente como indivisível. Daí essa retomada de nome átomo, né? Indivisível. A menor parte da matéria, indivisível. Não consigo mais separar. Se é a menor parte da matéria, não consigo mais dividir. Legal. Átomos de um mesmo elemento possuem as mesmas características, aí vem o conceito de elemento químico, né? Então, bolinhas que agem de uma mesma forma, ou seja, que têm a mesma propriedade, são bolinhas de um mesmo elemento químico. Se eu tenho bolinhas diferentes, né? Então, que agem de uma forma diferente, fazem diferentes quantidades de ligações químicas, por exemplo, ou se combinam com outras bolinhas de outras formas, são átomos de outros elementos químicos, tá? Então, as que possuem as mesmas características são átomos idênticos, enquanto átomos de elementos distintos apresentam diferentes características. Conceito de elemento químico. Átomos não podem ser criados, divididos ou destruídos durante as reações químicas, tá? Isso ajudou muito a explicar o porquê, né, das observações que a gente fazia dentre as transformações químicas. Uma reação química simplesmente muda a forma como os átomos são agrupados, formando as substâncias químicas. Então, a proposição acima, né, ajuda a explicar a lei de Lavoisier, lei de conservação das massas, e a proposição abaixo, a última proposição, ajuda a explicar a lei de Proust, a lei das proporções definidas, tá? Ainda tem furos. Aqui foi um início da descoberta que as coisas são feitas de pequenas coisinhas, tá? Então, aqui a gente ainda não sabia o que fazia um átomo grudar em outro átomo. Que forças estão por trás dessa interação? Não tínhamos informações para descobrir isso, tá? As informações que tínhamos até o momento, tá? Fez sentido que fosse proposto que as coisas são feitas de pequenas coisinhas. Ponto. Ainda não conseguimos explicar o porquê que uma bolinha se gruda com uma bolinha, com outra bolinha, né? Por que um átomo gruda com outro átomo e por que um átomo gruda com quantos outros átomos, né? Existe uma proporção numa determinada ligação química. Um elemento químico pode fazer uma ou mais ligações químicas, não sabíamos o porquê disso. Por que esse elemento químico prefere ligar com esse ao invés do outro? Não sabíamos disso ainda também, tá? A gente começou a ter uma pista disso conforme a gente avançou nossos estudos, né? Bom, Dalton também fez alguns símbolos, começou a trazer uma linha de estudo um pouco mais complexa, né? E aí a gente começou a identificar os diferentes tipos de elementos químicos com o passar do tempo. Na frente a gente tem uma tabela periódica robusta, né?
Isso é em função de vários experimentos que ajudaram a gente a identificando diferentes elementos químicos. A gente conhecia, né, algumas substâncias e achava que algumas substâncias eram elementos químicos, inclusive. Né? Então, a gente foi passando por descobertas e redescobertas conforme a gente continuava realizando experimentos. Bom, próximo modelo que ajudou, deu um salto no nosso entendimento do porquê que átomos se grudam, né, foi o modelo atômico de Thomson. Aí um pouquinho de salto no tempo. Né? Então ele foi fundamentado num experimento de raios catódicos. Tá? Ele utilizou um tubo que é chamado de tubo de Crookes. É um tubo parecido com esse aqui. Olha só. Esse é o tubo de Crookes. Tá? O que esse tubo de Crookes era? Era uma ampola de vidro onde a gente colocava um cátodo e um ânodo, ou seja, um polo positivo e um polo negativo dentro dessa ampola, e colocava alta voltagem, né, entre os dois cátodos, né, entre o cátodo e o ânodo, no caso. E tinha uma saída aqui de gás e colocava uma bomba a vácuo. Então a ideia era deixar o sistema rarefeito, tá, com poucas partículas de gases, poucas moléculas gasosas. Quando isso acontecia, começavam a surgir determinados raios ali no meio, e aí deu-se um nome desses raios de raios catódicos. Tá? Num primeiro momento, a gente não soube explicar o que era, Crookes mesmo, que quem criou esse experimento, né, não soube explicar. Thomson realizou alguns experimentos a mais com esse tubo e descobriu que esses raios tinham uma natureza de matéria, então não eram necessariamente luz, tá? Então ele colocou alguns anteparos para interagir com esses raios catódicos, né? Aproximou e afastou ímãs ali no meio, ou seja, interagiu o magnetismo com esses raios e sempre teve respostas interativas com esses raios. Isso deu uma indicação de que esses raios não eram simplesmente luz, né? Porque luz é energia, luz não necessariamente é matéria, né? Luz não é matéria, luz é energia. E esses raios se comportavam, em grande parte, como matéria. Então, o que ele descobriu aqui, a grande sacada dele, foi a natureza elétrica do átomo. Então, agora a gente sabe que existem elétrons dentro do átomo. Então, a natureza de interação entre os átomos é uma natureza eletrostática, né? Como se fossem ímãs interagindo. Isso é um grande salto, né? Agora a gente sabe por que os átomos se combinam e recombinam. Agora falta descobrir um monte de outras coisas ainda, mas já é um salto de entendimento acerca do que é o átomo. E aí ele propôs um modelo em cima disso, que é o modelo pudim de passas, né? Como no mundo, né, a matéria em geral tem uma tendência a ser neutra, ele pressupôs que, apesar de terem elétrons, né, ter essa eletricidade dentro do átomo, existia uma quantidade de carga positiva equivalente a essa carga negativa, né? Então ele imaginou que essa carga positiva, né, fosse como uma massa de um pudim e que os elétrons ficassem incrustados dentro dessa massa, tá? Então ele imaginou ainda como se fosse uma coisa mais esférica, o átomo, tá? E a massa do pudim, né, seria a carga positiva, e se eu tivesse frutinhas cristalinas ou passas dentro desse pudim, né, essas seriam as cargas negativas, por isso que ele chamou esse modelo de modelo pudim de passas. Bom, como a gente descobre as coisas, né? Como a gente estuda as transformações que acontecem dentro da natureza. Para acontecer uma transformação, seja física ou química, a gente tem que fornecer energia. Não há transformações sem a interação da energia com a matéria, tá? Então percebam, Dalton lá atrás realizou uma série de experimentos, né, e dados de experimentos feitos por Proust, Lavoisier também, ou seja, interagiu a matéria com a energia. Boa parte desses experimentos envolviam uma energia mais rudimentar, o fogo. Então, esquentou alguns materiais, tacou fogo em alguns materiais, certo?
A proposição de Thomson, né, foi já envolvendo eletricidade. Então aqui eu já interajo a matéria com energia elétrica, e aí eu descubro a natureza elétrica do átomo, né? Tem elétrons dentro do átomo. Rutherford, aqui ó, 1911, a gente já tem um avanço e já conhece um novo tipo de energia, e a partir dessa interação com esse novo tipo de energia, tem uma nova descoberta acerca de como o átomo se conforma, né? Rutherford interagiu radiação com a matéria, tá? Então, o que ele fez? Rutherford pediu para 2 estagiários de laboratório realizarem um experimento. A ideia dele era só que os estagiários se familiarizassem com o laboratório, né? Com a organização do laboratório, com onde pegar as peças, como organizar um experimento, mas os resultados foram aquém do que ele esperava. Então, qual era o experimento proposto dele? Ele pegou uma caixinha de chumbo, ó. Dentro dessa caixinha de chumbo tinha um elemento radioativo e ele emitia uma radiação específica, que é uma radiação com partículas alfa, tá? Uma radiação consideravelmente pesada, forte, tá? Com bastante massa. Ele pediu que os estagiários bombardeassem uma placa de ouro bem fininha com essas partículas alfa, tá? Então, a caixa de chumbo é para evitar que a radiação saia por todos os lados. Tinha só um buraquinho aqui na frente dessa caixa de chumbo onde eles controlavam a saída das partículas alfa. E aí eles apontaram ela em direção à placa de ouro. Como eu posso saber o que está acontecendo, né? Eu não consigo ver a radiação, mas eu consigo colocar alguma coisa que capte essa radiação chegando, o filme fotográfico. Então eles colocaram um filme fotográfico ao redor dessa placa de ouro fina, né, para captar a energia dessas partículas alfa quando elas entrassem em contato com esse filme fotográfico. O que era para acontecer, né? Por que isso aqui meio que surpreendeu ele? Porque se o átomo fosse como proposto por Thomson, né, com a massa positiva toda espalhada pelo átomo, não teriam partículas pesadas o suficiente para impedir a passagem das partículas alfa. As partículas alfa são partículas muito pesadas, né, consideravelmente pesadas. Então elas teriam uma tendência de atravessar o átomo. E a ideia era essa, era que as partículas alfa passassem direto aqui nesse sistema, né, simplesmente atravessassem. Mas o que aconteceu? Aconteceu que uma parte realmente atravessou, só que uma parte mudou sua trajetória. E outra parte, mais ainda, outra parte retornou, né? Voltou totalmente. E isso aqui foi consideravelmente assustador, tá? Porque é como se eu pegasse um canhão, uma bala de canhão, atirasse contra um lençol e a bala de canhão voltasse. Então, nossa, como assim? Isso fez ele perceber que existem partículas maciças o suficiente, pesadas o suficiente, para mudarem a trajetória das partículas alfa. O que ele descobriu aqui? Ele descobriu a existência dos prótons. Tá? Então, elétrons são partículas muito leves que existem ao redor do átomo, tá? E a partir disso aqui ele começou a imaginar, bom, eu acho que a carga positiva não está espalhada ao redor do átomo, mas condensada, tá? Bem em seu núcleo. Então, quando as partículas alfa interagem com o núcleo atômico, elas interagem com partículas maciças o suficiente para fazerem com que essas partículas alfa mudem sua trajetória. Quando as partículas alfa atravessam pelos elétrons, não há interação suficiente, essas partículas alfa simplesmente atravessam e vão embora. Então ele descobriu que o átomo, na verdade, tem alguns espaços vazios, né? E aí ele propôs um novo modelo atômico, que seria o modelo atômico planetário. Ele imaginou que as cargas positivas ficavam no núcleo do átomo, no centro do átomo, e as cargas negativas, os elétrons, ficassem
ao redor do átomo, como se fosse o Sol no centro e os planetas ao seu redor. Então, agora no centro eu tenho os prótons, a carga positiva, e ao redor desses prótons eu tenho os elétrons em trajetórias específicas. Ele imaginou assim, tá? O átomo é mais ou menos isso aqui, tá? Essa é a conformação geral do átomo. Tem mais coisa ainda, tá? O nosso entendimento acerca do átomo ainda passou por uma revolução, através da revolução quântica, tá? E a gente tem um entendimento mais profundo, né? Da organização dos elétrons ao redor do átomo. Isso ajuda a gente a explicar um monte de coisa mais minuciosamente. Mas a partir daqui a gente já sabe como o átomo se conforma, tá? O átomo é uma coisa mais ou menos assim. O átomo, ele é dividido em duas regiões, né? Região de dentro e região de fora. A região de dentro a gente chama de núcleo e a região de fora a gente chama de eletrosfera. Dentro do núcleo atômico existem duas partículas, prótons e nêutrons. E dentro da eletrosfera, que é a parte mais externa, existem os elétrons. Os nêutrons não foi Rutherford que descobriu, tá? Foi Chadwick, bem próximo disso aí. Ele realizou alguns experimentos de massa com os átomos e acabou descobrindo a existência dos nêutrons também, tá? Então, a gente tem essas duas partículas no núcleo do centro do átomo e na eletrosfera a gente tem os elétrons. Bom, essas partículas têm diferenças de carga e massa, e essas diferenças de carga e massa que ajudam a gente a diferenciar um elemento químico de outro e a entender que tipo de interações um determinado átomo, um elemento químico pode fazer, né? Bom, prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa. Os nêutrons seriam basicamente uma junção de um próton com um elétron, então eles são neutros, não tem carga. Quem tem massa dentro de um átomo? Bom, elétrons, eles praticamente não têm massa, porque eles são muito leves em comparação com prótons e nêutrons, nem faz diferença pesar. É como se eu pegasse 1 kg e somasse com 0,000000000, ou seja, um número muito pequeno a um número muito grande. No final das contas, ele não vai fazer diferença real, tá? Numa balança. Então, a gente desconsidera, fala que os elétrons não têm massa. Os nêutrons são muito parecidos com os prótons. A gente fala que eles têm uma unidade de massa atômica. Então, quem tem carga dentro do átomo, prótons e elétrons, as cargas deles se contrapõem, tá? Então, os átomos ainda são considerados partes da matéria neutras, porque eles têm a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Então, eles têm a mesma quantidade de prótons e de elétrons em geral, se estão neutros, né? E a massa, quem vai definir quanto pesa um elemento químico, um átomo, né? São as partículas nucleares, né? Os prótons e nêutrons que tem dentro desse átomo, tá? Bom, demos um salto de entendimento, né, com a revolução quântica, tá? A revolução quântica. Chegou uma época em que a gente acreditou, né, físicos, que a gente tinha zerado a ciência. Já tínhamos descoberto tudo que tinha para ser descoberto. E até que faz sentido, porque com a física newtoniana a gente consegue explicar de forma bem satisfatória o funcionamento do universo, né? Então a gente consegue fazer aproximações lógico-matemáticas de muitos fenômenos, inclusive das movimentações espaciais, né? Das órbitas dos planetas, consegue explicar matematicamente a força gravitacional, interações eletromagnéticas e afins, né, com as proposições de Maxwell, inclusive. Então, a física já conseguia, com a ferramenta lógico-matemática, explicar muita coisa, né, de fato. E aí eles acharam que não conseguimos explicar tudo. Só que aí a gente começou a olhar mais para dentro, né? E aí surgiu um problema que é um problema do corpo escuro, problema do corpo negro, né? E esse problema do corpo negro está relacionado com um pedaço de matéria em que você fornece energia para esse pedaço de matéria constantemente e analisa emissões de energia em função disso, né?
E aí que as proposições lógico-matemáticas que a gente tinha até então não eram suficientes para explicar esse determinado fenômeno. E aí surgiu a quântica. A quântica está relacionada com quanta, que é a quantidade. Quanta é quantidade? Quantidade de energia. Então a gente descobriu que a matéria respeita, né, quantidades de energias específicas quando absorve energia ou quando libera energia. E aí o primeiro cientista que propôs, né, a natureza quântica do átomo, ou seja, usou a ferramenta descoberta nos estudos do comportamento quântico da matéria para o átomo, foi esse carinha aqui chamado Bohr. Então, a gente tem o átomo já proposto para o Rutherford, né? Mas ele tem algumas falhas, né? Se eu tivesse um núcleo positivo e os meus elétrons simplesmente andassem ao redor desse núcleo positivo como se fossem planetas ao redor do Sol, a carga eletrostática, né? A carga, nesse caso, tem uma certa movimentação, poderia ser eletrodinâmica, positiva e negativa se atrairiam e a matéria implodiria. Se a matéria fosse assim, a gente não estaria aqui, né? Então isso é estabilizado através do comportamento quântico da matéria em função do seu tamanho e das partículas que compõem a matéria, que compõem o átomo, tá? Então o que acontece é que o átomo organiza seus elétrons em níveis de energia específicos. E toda vez que eu coloco mais elétrons, né, eles vão entrando em níveis específicos de energia dentro de um determinado átomo. E isso ajuda a explicar algumas outras coisas, né, mais interessantes, mais profundas, inclusive, como quantidade de energia que pode ser absorvida ou liberada por um determinado elemento químico. Se eu taco fogo, metais principalmente, a gente consegue observar um pouco melhor. A gente percebe que se eu taco fogo em diferentes tipos de metais, existe uma liberação de uma cor diferente, né? Liberada por esses metais. Então, se eu taco fogo no cobre, vai ter uma coloração mais esverdeada. Se eu taco fogo no sódio, mais amarelada. Se for no potássio, um pouco mais avermelhada. Isso está relacionado com quanta, ou seja, a quantidade de energia específica que os seus elétrons, dispostos ao redor do átomo, conseguem receber e liberam ao retornar para o seu estado natural. Tá? Então ele propôs que os elétrons se estabelecessem ao redor do átomo em níveis específicos de energia. Tá? E aí são alguns postulados, né? O elétron gira ao redor do átomo em órbitas circulares, ele imaginou órbitas circulares, de energias quantizadas, ou seja, com quantidades de energias específicos. Cada uma dessas órbitas tem energia constante, estacionária, ou seja, ele está num nível de energia específico. Os elétrons mais externos apresentam maior energia, os mais internos menor energia. Um elétron, quando ele salta, né, quando ele se movimenta de uma órbita para outra órbita, ele pode absorver, ele absorve energia. E quando ele retorna, ele emite essa energia na forma de um quântum, ou seja, na forma de luz, na forma de fóton, tá? Com energia igual a essa energia que ele absorveu ao subir. Então, quando o elétron sobe um nível de energia, tá, ele absorveu uma quantidade específica de energia. Quando ele volta, ele libera exatamente essa quantidade de energia que ele absorveu. Tá? As órbitas permitidas dependem de valores quantizados, ou seja, são valores bem definidos para níveis específicos de energia. Tudo bem? E elas são representadas por algumas letras específicas. Isso aqui foi proposto através de experimentos, claro, mas é uma proposição lógico-matemática com uma matemática muito pesada por trás, tá? Por aí. E aí a gente começa a descobrir que os elementos também têm determinadas assinaturas de luz, né? Ou seja, absorvem e liberam energias bem específicas, né? Como se fosse digital de cada elemento químico. Então, se eu fornecer energias para diferentes elementos químicos, como eles têm diferentes quantidades de prótons e de elétrons, né? Diferentes quantidades de partículas, eles vão
interagir com a energia de forma diferente. Eles vão absorver diferentes quantidades de energia, liberar diferentes quantidades de energia, e isso dá uma assinatura para a gente dos comportamentos específicos de cada um dos elementos químicos. Isso ajuda a gente a identificar diferentes tipos de elementos químicos, inclusive, tá? Tem uma área chamada espectroscopia, que é como um elemento químico interage com a luz. Através disso a gente consegue saber do que alguma coisa é feita. Tipo, se a gente pega uma luz que vem do espaço e analisa o espectro dessa luz, a gente conseguiria, por exemplo, analisar quais são os elementos químicos que tem em determinado planeta, certo? Bom, em geral é isso. E aí a gente tem uma proposição de um átomo mais parecida com essa daqui, tá? Então, o átomo ainda tem núcleo e eletrosfera, aquela é a proposição específica do átomo. No núcleo a gente tem prótons e nêutrons, e ao redor a gente tem a eletrosfera, tá? E aí a gente tem órbitas específicas ou níveis específicos de energia que os elétrons vão se depositando, né? Quanto mais prótons tem num átomo, mais elétrons tem num átomo. Quanto mais elétrons, mais energia tem dentro desse átomo, mais níveis de energia esses elétrons vão ocupando. Tá bom? Bom, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios sobre modelos atômicos especificamente, e nas próximas aulas a gente continua no estudo de atomística. Tá bom? Até mais.